Muito bem, estamos de volta com os donos da bola aqui na tela da Band. Até as 2 da tarde, olha, foi no sufoco. O Atlético, mesmo não jogando bem, foi melhor do que o Palmeiras, mas só o gol da vitória rolou no finalzinho do jogo, aos 40 e quase 43 minutos. Ricardo Feller esteve no Horto e conta pra gente, veja aí. Olha quem deu as caras em campo, Jô. Depois do sumiço, reapareceu. Deu explicações, foi escalado. Tudo ok. Acho que é o melhor para ele, a melhor coisa para ele voltar a jogar. Quanto mais demorar para jogar, pior fica. Espero poder voltar hoje com a cabeça bem, cabeça melhor, já mais concentrado, mais focado. Espero poder voltar a fazer gols, dar essa alegria para essa torcida que merece. Jô e o jejum. Exatos 4 meses sem marcar um gol. E o Palmeiras, hein? 7 jogos sem vencer no Brasileirão. O primeiro tempo foi duro, disputadíssimo. Leandro fez para o Palmeiras. Anulado, impedido. Tardelli também marcou. Impedimento assinalado. Tardelli e o goleiro Fábio travaram o duelo no primeiro tempo. O chute colocado e a defesa elástica. No lance seguinte, um pouco mais de força. E Tardelli levou a melhor. Comemoração especial para os papais. Pude fazer o gol para os filhos, né, que estava comigo hoje, em homenagem ao Dia dos Pais. A meu pai que está aí também, Tadeu, né, e a todos os papais, né, desse Brasil todo. Etapa final, jogo meio morno. Até o escanteio, Henrique, oportunista, deixou tudo igual. Foi o suficiente para o Galo se interessar de novo pela partida. Jô, cara a cara, consagrou o goleiro Fábio. Tardelli para Dátulo e mais uma chance perdida. Outra vez Dátulo e outra vez Fábio levou a melhor. Só dava Atlético, até que aos 42 minutos de tanto tentar, Dátulo venceu Fábio. Foi na hora certa. Eu acho que também teve um pouco de sorte, mas eu busquei sempre o gol e finalmente veio, né? Esse 2-1 é o resultado dos sonhos para o Atlético Mineiro. O time vai aos 22 pontos, sexta colocação, se aproxima do G4. Já para o Palmeiras, uma tragédia. 14ª colocação se mantém, 14 pontos e agora, a 8 jogos, sem vencer no Brasileirão. Nós estamos mesmo entrando no campeonato praticamente agora. Nós tínhamos outros objetivos atrás. Mas agora não. Focar só no Brasileiro e na Copa do Brasil. Eu acho que é isso. Se você souber focar e souber controlar o elenco, nós poderemos vencer, inclusive, esses 2 jogos fora de casa. Muito bem, tomara que isso aconteça, né? Tomara que isso aconteça. Seria excepcional ver o Cruzeiro e o Atlético, de repente até o Cruzeiro continua seguindo na liderança, e acho que esses 2 próximos jogos serão importantes, mas o Atlético engrenar. 7 pontos em 3 jogos, 7 pontos em 9 possíveis, e o Atlético deu uma boa reagida no Campeonato Brasileiro. Eu gostaria de saber, Brasil, de você, especificamente sobre a questão do Jô. Por quê? Tirar o Jô e colocar o André, mantendo o mesmo sistema, com o homem à frente, com o homem que a gente chama de fixo, não seria, por exemplo, um excepcional momento ontem, já que o Jô não estava bem, de testar uma outra formação já decantada, que todo mundo fala disso, o Cadu disse aqui semana passada, sobre a questão de chegar o Tardelli mais à frente, abrir o Luan de um lado, o Michael Suel do outro, e agora, infelizmente, né, quando o Guilherme começa a pegar uma sequência, ele se contunde, e eu acho que se o Dátulo entrar nesse time, o Dátulo não sai mais. Apesar de entender que o Guilherme é um jogador muito inteligente, importante, mas acho que o Dátulo não sai mais. Mas, enfim, não seria a hora de testar, ao invés de insistir com esse homem fixo e tal. E o Galo ontem, Brasil? Boa tarde. Boa tarde, Everton. Um grande abraço para você, Edmar, amigos. Sem dúvida, o momento, você se tira o Jô, era a oportunidade de fazer algo diferente. Aquilo que a gente cobra do Levi é essa ousadia. Colocar o André, dá uma expectativa. Achar que o Jô, em algum momento, vai engrenar, eu acredito. Essa crise não é só do Jô, não. É uma crise geral dos centroavantes. A gente está vendo isso de todo lugar. Aqui o Marcelo Moreno também não está conseguindo fazer gols. O Kardec fez agora, mas não tem sido aquela solução. Outros jogadores estão chegando e fazendo. Então, acredito que o Jô ainda vai engrenar. É um jogador que eu gosto muito. Não atravessa um bom momento, mas normal. O Tardelli à frente é, sim, sem dúvida, uma solução. Talvez o Levi, às vezes, não queira se valer dessa alternativa, porque o Tardelli também chegando de trás
é evidente a força dele, tanto que o gol foi no chute e outras oportunidades ele chutou também. O Atlético fez para o gasto. Marcos Rocha jogando demais, não é à toa que a gente fala dele já há algum tempo, jogador com todo o potencial de seleção brasileira, justa convocação. Tardelli, para mim, está barbarizando, jogando muito. O Gemerson foi um jogador extremamente irregular, não comprometeu. Botelho, mais simplicidade, nada demais, mas pelo menos foi algo que o Levi fez que não dava mais o Emerson Conceição. E aí a gente tem que ser justo e dar essa sequência ao Botelho. Pelo menos o Botelho teve uma coisa, Everton, ele ficou mais postado atrás e não se arriscou, ou seja, não quis correr o risco do erro. Isso foi interessante. E o time do Palmeiras, todo respeito, o trabalho do Gareca, a gente fica já na dúvida se ele vai conseguir emplacar, e é uma pena, porque o time é ruim. É muito ruim esse time do Palmeiras, mas valeu a vitória que pode embalar o Atlético. O Brasil falou dessa frente, né, que era uma coisa muito questionada, esse negócio de jogar com homem fixo ou não, Dimar. Eu gostaria que você dissesse falasse exatamente sobre o Pedro Botelho. Evidentemente que você vai fazer vai dar uma geral no Atlético, mas que falasse também sobre o Pedro Botelho. Foi bem ontem. Você sentiu um jogador mais seguro e que pode ser mais importante para o time do que a gente viu o Emerson Conceição até aqui, Dimara? Boa tarde. Boa tarde para todo mundo. Para quem tinha Emerson Conceição, qualquer um que entrasse ali, que apresentasse um pouco mais, seria melhor. Mas eu acho que é o que o Júnior falou, é dentro de uma simplicidade, arroz com feijão, é aquilo que eu vou fazer, vou ficar mais na marcação, não vou me arriscar tanto à frente. Acho que isso é uma determinação tática também, né? É óbvio que o treinador trabalhou nesse sentido. Agora, vale a gente lembrar o seguinte, Everton, isso a gente tem que dizer em relação ao Atlético em termos de Campeonato Brasileiro. É a equipe deste brasileiro que mais chuta gol. Olha que interessante, 14,1 por jogo, o Levi adora os números, então vamos lá. E aí méritos para o Levi, que vem treinando isso. O time começou a chutar com ele. Exatamente. Né? A gente falava tanto do Atlético, que ele não chutava gol, que ele trabalhava demais a bola, que ele tinha aquele setor burocrático. E amanhã, vou te interromper, Dimar, tô sendo desafiado aqui no ponto. Ah, meu Deus. Pelo Felipe Junqueira, que amanhã vamos bater um papo com o Levi. Amanhã vamos bater um papo com o Levi, vamos lá fazer uma resenha com ele. Viu, Levi? Já tô levando minhas luvas de boxe. Né? E ele tá falando que eu tô afinando. Né? O Felipe tá falando que eu tô afinando. Que eu comecei a elogiar o Levi e tal. Ô, Levi! Ô, Levi! André Levi! Ajuda aí! André não dá. Amanhã o André me cerca lá também. Desculpa, não, mas vai ser bacana, vai ser uma entrevista legal com o Levi. Não precisa de luva de boxe, não, porque vai dar tudo certo. Agora, claro que tem essa situação nova e que tem que ser elogiada, né? Eu acho que as críticas, elas continuam sendo feitas. Acho que ainda a gente não consegue, mesmo observando o atleta, a gente não consegue ver um padrão de jogo, uma forma de jogar. Você vê individualmente, a gente sempre ressalta isso. O trabalho do Tardelli, que é o trabalho da movimentação. Ontem o Maxwell já não foi tão bem, né? Acho que tem restrições. Ele ainda não ali. Teve uma função que a gente possa perceber. Mas eu acho que ele fica meio perdido. Você sente isso? Ele fala assim, pra onde que eu vou? Mas é isso que eu estou dizendo. A questão ali de misturar. Às vezes ele mistura muito com os caras de frente. Continua se... Você perguntar o que o Maxwell faz em campo? Qual é a função? Mas aí que eu estou dizendo, você ainda não consegue ver esse padrão. Só que tem uma coisa que eu acho que é básico. Algumas situações do Atlético você só vai resolver com reforço. Por mais que o Levi tenha sido extremamente claro ontem na entrevista dele, dizendo que é difícil, que não tem dinheiro, essa questão de reforço, tem situações que só vão ser resolvidas com reforço. Por que eu estou falando isso? Mesmo com o Luan entrando em alguns momentos e sendo aquele homem surpresa, daqui uns dias o Luan está marcado. Todo mundo sabe que ele vai entrar no segundo tempo, que vai fazer isso, que vai tentar uma nova história. O Pedro Botelho fazendo arroz com feijão, ele vai continuar fazendo arroz com feijão até que dia? Tem situações que você tem que... Mas você não viu nada de positivo no Botelho ontem? Não vi, mas eu estou dizendo assim, acho que ainda muito intimidado pela própria situação da posição que ele está resolvendo, entendeu o que eu estou dizendo? Ele pode até deslanchar por ali, né? Assumir uma condição maior, mas como que você vai ficar jogando com um lateral que não vai na frente no nosso futebol de hoje, que vai ficar só na marcação? Nós não tem mais essa saída. Marcar e conseguir marcar mas eu tô bem, dizendo, muito... Já resolve 50% dos problemas. Mas exatamente. É muito pouco, porque precisa disso alguém para ajudar. Não, mas automaticamente, se o Botelho marca melhor que o Conceição, o Marcos Rocha vai jogar mais. Aí você traz o Maxwell, prende ele, solta o Marcos Rocha. Aí você prendendo ele, soltando o Marcos Rocha, você cai o Maxwell ali para jogar com o Marcos Rocha mais solto. Aí se você não tem um homem de referência, se for, eu sou a favor, mas demais de manter o jogo no time. Mas se o Jô não seguir nessa maré, eu não sou a favor de tentar um jogador de referência.
colocar o André. Aí tem que mudar o esquema. Mas você não acha que tem que ter opções? O que eu estou dizendo? Estou dizendo assim, tudo bem, o Pedro Botelho fica lá na lateral, eu só acerto, Sim. não sei o quê, não sei o quê. O Luan entra no segundo tempo, faz isso. Não vai fazer nada, eu sei, Júnior, só que essas opções saem da altura do treinador e dos próprios jogadores que estão em campo, porque você não tem opções táticas para mexer com uma equipe num campeonato que está se mostrando cada dia mais apertado, com todo mundo mais igual. Aqui, vamos pegar então, o que é o futuro? Eu vou aceitar isso desse jeito? É só isso? Para ele. Não, Sim, claro. Para ele. Até não de repente, para ele ganhar essa confiança, ele ter os 5 jogos que a gente tanto fala, tendo essa sequência, aí sim a gente julgar. Não acredito que ele vai... não. Mas é um cara que precisa de oportunidades, ter a confiança do treinador, do torcedor, que é importante, porque o torcedor, quando pega e vai ali, ele prejudica. Olha, então tenha calma com o Pedro. Deixa eu ver o Twitter aí, Felipe. Vamos colocar na tela aí o Twitter, @os donos da bola MG, @os donos da bola MG, participe. A gente vai registrar seu Twitter aqui no programa. Antônio Domingues, Atlético e Palmeiras erraram tantos passes que só tem uma forma para corrigir: jogarem sem a bola. Parece que os caras nunca treinaram. Realmente, foram mais de 91, né? Mais de 90, então 91 passes, o Felipe também está soprando aqui, 91 passes errados. São números realmente que se você analisar através dos números, como gosta o Levi, então nós tivemos realmente uma pelada ontem, mas não foi. O volume do Atlético foi melhor, tecnicamente o Atlético foi melhor. Se existiu justiça, foi realmente, ela apareceu ontem, bafejou lá no Atlético, que venceu o jogo por 2-1. Quis mais, procurou ter mais técnico, melhor. O Palmeiras só contra golpe. E ainda jogou no outro, né? Jogar no outro é realmente difícil. Ganhar do Atlético no outro é realmente difícil. Agora, mais uma vez, pessoal, é lamentável essa questão do Guilherme. Quando o Guilherme chega, aí o Ronaldinho vai embora, grande oportunidade, para ser o cara para armar esse... Aí o cara machuca, aí é problema muscular de novo e tal. E sobre o Dátulo, o Dátulo é um jogador que não se esconde do jogo em hipótese alguma. Ganhando, perdendo, empatando, jogando da lateral esquerda improvisado ou no meio. Ele é um jogador muito importante. Outra coisa, se o Atlético perder um jogador na bola parada, que era o Ronaldinho, o Atlético ganha muito. Preste atenção nos escanteios cobrados pelo Dátulo. Ele cobra forte e a bola sempre na marca penal. Então, acho importante a manutenção do Dátulo nesse time. E se o Jô não seguir como titular, mete o Luan no time, adianta o Tardelli. Agora o problema é o Tardelli, de repente, adiantar o Tardelli perdeu um pouco desse brilho do futebol que vem mostrando agora. Agora os lances polêmicos também. Brasil de Mar, amigo de casa. Ontem 2 lances chamaram a atenção. O torcedor reclamou muito da arbitragem desse seu Wagner aí, que isso é ruim que nem cortar o dedo na folha de chamex. Ele é horroroso. Chama aí, põe na tela aí, Felipe, por gentileza. Olha o Luan. Se não é pênalti, não? Se isso aí não é pênalti, eu parei, né? Com as 2 mãos, pênalti claro. Bandeira não viu, né? Se é no meio-campo, o árbitro dá. Dentro da área, não dá, sabe por quê? Um pênalti contra o Palmeiras, amanhã a resenha em São Paulo, os caras arrebentam ele. Agora, cadê o cara ali atrás do gol? Aquela jarra. Cadê aquele lateral? Tá na cara do Bandeiro, que tá ali, foi em frente a ele. Lamentável. E outra, o árbitro também, por mais que... foi atrapalhado pelo... Não dá, a mão foi demais. Aquilo ali é um absurdo. Não dá, ali não tem explicação. Vergonhoso. É visual. Vergonhoso. É visual pra todo mundo que tá E outra coisa, né, Dimar? O Atlético não pode simplesmente, porque ganhou o jogo, né, fazer uma pressãozinha lá na semana. Não vai adiantar nada. O cara fica 2, 3 semanas sem ser apitar, daqui a pouco volta de novo. Só que eu estou dizendo o seguinte, tem que fazer uma representação. Tem que fazer. Ganhou o jogo, tá bom, coisa nenhuma. Entendeu? Olha, os mineiros mas é o mínimo que pode ser feito, né? É o mínimo. É vergonhoso, estão sendo prejudicados de forma repetida. É preocupante. Em 2012, o favorecimento ao Fluminense foi grande. O Atlético poderia ter, sim, beliscado o título. O Cruzeiro, ano passado, foi prejudicado. Esse ano, o Cruzeiro, repetidas vezes. O Atlético também, nesses lances. Isso é uma vergonha. Até quando? E o que é pior? É um ganchinho. 5, 6 dias, tira de um jogo. Cala a boca aqui na imprensa e na torcida. Na verdade, e volta o cara errando do mesmo jeito. Na verdade, eles tiram o cara da Série A e põem o cara para apitar a Série C. O jogo. Então ele vai ganhar menos, mas ele vai continuar ganhando. Então não tem punição, sabe? O árbitro, esse árbitro aí, esse seu... Toda hora eu me esqueço o nome desse cara. Wagner do Nascimento, lá do Rio de Janeiro. Esse cara é ruim demais. E o Bandeira também, ele é péssimo. Agora, aquelas jarras que ficam atrás dos gols ali, eles só servem para pegar dinheiro da arrecadação do jogo. Eles não servem para mais nada. E para caguetar jogador. Se o cara fala alguma coisa ou faz alguma coisa e tal, isso eles veem. Né? Aí chama o árbitro, põe a mãozinha na boca e fica ali arrotando um monte de bobagem.
bobagem. Agora, num lance desse, se o cara não viu que é pênalti, então, sinceramente, tira esses caras dali que eles não estão acrescentando absolutamente. Aliás, não foi choque natural, depois que eles chegaram para ficar atrás dos gols ali, a arbitragem piorou. E é bom Cadê o outro lance aí? Pode falar, Dimar. É bom só dizer o seguinte, porque o torcedor às vezes questiona. A gente fala, vocês olham demais, os times é que estão ruins. Claro que uma coisa é o que o time joga, outra coisa é o que a arbitragem faz em campo. São duas situações diferentes que recebem crítica da mesma Olha esse lance aí. Aí o Tardelli ficou louco ali, a bola praticamente andou na mão do 35 ali. Olha lá, ó. Como é que é o nome dessa marmota, esse jogador aí? Bom, enfim, não sei quem é, mas a bola andou no braço dele ali, pênalti, Brasil? Eu daria pênalti pelo seguinte, tem que olhar a intenção, que ele teve o objetivo de modificar a trajetória, de obter a vantagem. Para mim, porque ele vira pra buscar a bola. Ele podia muito bem estar aqui, ó. Tá virando com o braço recolhido. Ele pode fazer, mesmo rápido. Ele viu a bola ali, opa! Não, ele pega e dá uma desperta para forçar o braço no movimento, então também daria pênalti. Sei que é interpretativo, muitos dariam, outros não. Esses dias mesmo eu vi uns caras, eu não lembro de que lance, falando, esse foi pênalti, discutindo uma transmissão nacional. E não foi porque o cara não teve a intenção, era do movimento natural dele. Mas nessa aí não, por movimento natural dele, se ele não quiser, segurasse o braço. Ele foi e tirou a bola ali de perto da dele. Ele foi buscar a bola, e ali a imagem é muito clara, ele busca, quer dizer, a mão dele mostra muito claro. Agora, sabe o que me assusta? Que todo mundo viu no estádio, todo mundo... Como que o árbitro que está perto, como que o auxiliar que está, o bandeira, a jarra lá atrás, como é que ninguém vê? Quer dizer, são tantas cabeças para pensar uma situação, como que nenhum deles levanta hipótese, chama o árbitro e fala, meu filho, tem alguma coisa de errada nesse lance. Olha, esse é discutível. Agora o outro foi claríssimo. Né? E outra coisa, na visão do espantalho de quero-quero, o lance anterior no Luan é ainda mais fácil para ele entrar e falar, pô, foi pênalti, cidadão. Foi pênalti, cidadão. E outra coisa, se o Galo tivesse de repente jogando ontem com o Bragantino, ele daria o pênalti. Os dois. Se fosse o Bragantino, daria. Mas o Palmeiras, o Corinthians, o São Paulo, o Flamengo, o Botafogo, o Vasco, não dão. Sabe por quê? Porque os caras esculhambam eles na segunda-feira nos programas em rede nacional. Esculhambam. Então eles têm medo de dar, sabe? E preferem se omitir, porque eles sabem que eles vão ficar. De repente, ficam fora de 1, 2 rodadas, mas vão apitar na Série C. Sabe? Então é o seguinte, não tem reciclagem, eles são péssimos, são muito ruins, sabe? Volta o lance do Luan, olha isso aí, pô. Se isso aí não é pênalti, na frente do cara lá, olha lá, ele tá lá atrás, na frente dele, tudo isso. Olha aí, pô, e o Luan passou, ia sair na cara do gol, o cara vinha na cobertura e tal, mas foi pênalti, pô. Você lembra um jogo que o Botafogo, que o Atlético recebeu o Botafogo aqui, e o Dória deu uma voadora no Luan dentro da área? E o ato... Manda seguir. Era o que aquilo? Peraí, ué. Copa do Brasil, aquilo, né, Felipe? Copa do Brasil, aí o Dória deu uma voadora no Luan e o manda seguir o quê, rapaz? Para o jogo e dá o pênalti. Que renovação é essa, né, Everton? Ontem a gente acompanhou, é claro que não foi só no jogo do Cruzeiro, nem só no jogo do Atlético, as reclamações foram de arbitragem para todo lado, o próprio trio que estava apitando o Clássico do Sul é um trio que está subindo para ser internacional FIFA, assustador. Essa renovação da arbitragem brasileira, que muita gente encarou há cerca de 2 anos como uma possibilidade de mudança nessa forma que a gente questiona tanto, não aconteceu, piorou a situação. Agora, é só o árbitro ou são as indicações que ele recebe? Né? Quais são as indicações? Qual é a orientação dessa arbitragem? Depois do e-mail, né? Depois da Copa. Então, acho que esse que é o grande questionamento. Não, eu conversei com árbitros que falaram que era isso. Não vai ter nada a ver da Copa, esquece tudo, que agora mudou. Mas só que, olha, quando a gente vê tantas coisas absurdas e vai chegando num patamar tão grande, nada mudando, eu, que sempre defendi a profissionalização, a tecnologia, hoje eu já fico achando que tem que ter algo além disso. Eu já estou começando a ceder, porque não é possível. São erros grotescos, e repetidas vezes, e nada muda. Daqui a pouco, só contra a gente vai mostrar os lances polêmicos do jogo do Cruzeiro também, tá? Só que agora eu quero falar disso aqui, ó. Todo mundo precisa de muita disposição para encarar a correria do dia a dia, é ou não é? Hoje eu tenho uma super dica para você. Tome Biolong. Biolong, pessoal, é um composto à base de açaí, cogumelo e guaraná, enriquecido de vitaminas e minerais que vão te dar muito mais energia durante o dia todo. Tardelli está tomando, você viu lá, o Marcos Rocha também, né? Biolong tem tudo o que você precisa em um único produto. Você pode comprar, inclusive, nas farmácias Anagales e drogarias Araújo.
Televendas 3273-1166, 3273-1166, 3272-1166, 3272 Você que está desanimado, saia dessa. Tome Biolong, Anagales e Drogarias Araújo. Esse é bom. Eu vou te dar um, viu, Jailson Macedo de Freitas? E eu vou te dar um também, viu, seu Wagner? Horrorosos os dois. Olha aqui, vou guardar esse aqui para mim aqui também. O Cruzeiro não jogou bem. Aliás, eu acho que foi a pior partida do Cruzeiro dentro... Eu não sei se na temporada, acho que foi na temporada. Não gostei muito do Cruzeiro, não. Mal, né? Inclusive, bom, enfim. E ainda foi prejudicado pela arbitragem. Com isso, o time não saiu de um empate com o Criciúma, lá em Santa Catarina. E a gente vê, então, os melhores momentos de Criciúma 1, Cruzeiro também 1. Veja aí, roda aí. Daqui a pouco, então, vai rodar? Entra... Roda aí, roda aí. Olha aí, Júnior Brasil, Dimar Oliveira, 1-1. O Cruzeiro não jogou bem, mas se a arbitragem tivesse assinalado os gols para o Cruzeiro, a história seria outra. A gente tem que lembrar sempre disso. Talvez o Cruzeiro ganhasse corpo, mudasse toda a situação do jogo. Agora, fica mais do que evidente, não tem jogo fácil nesse Campeonato Brasileiro, não tem. Cruzeiro mesmo não rendendo bem, eu não gostei do Nilton, para mim ficou devendo. Cruzeiro não teve muita alternativa. Né? A ausência do Henrique. E não era o Lucas o cara a sair, para mim o Marcelo tirou errado, tinha que ter tirado. Era o Nilton ali, não o Lucas Silva. Mas o Cruzeiro mesmo não rendendo, a gente sabe, não tem jogo fácil. Obteve o ponto, até lá na rádio o Baião fala, obtendo sempre o empate fora de casa e ganhando, você tem números para ser campeão. Então não é uma tragédia, isso tem que ser evidenciado. Mas, que ficou devendo, ficou. Mas e lá, o Everton, no Brasil, lá é muito difícil de jogar. E não é porque... não é porque o campo tem dimensões diferentes, não é nada disso. É porque a pressão da torcida muito próxima, o tipo de futebol mais técnico, e o Criciúma sempre impõe uma marcação muito forte. Aí uma equipe que tem jogadores, como é o caso do Cruzeiro, do toque de bola, do que apresenta uma técnica maior, você vê que quem tinha que fazer não jogou. Ricardo Goulart, Everton Ribeiro. Por quê? Essa movimentação acabou não acontecendo. Claro que você tem que dar os méritos para o adversário também, que marcou muito bem, que teve a sua história. Só que a gente sempre espera uma imposição de jogo do Cruzeiro. E aconteceu. A posse de bola maior foi do Cruzeiro, o Cruzeiro chegou mais à frente, o Cruzeiro criou as oportunidades e aí a arbitragem foi mais determinante ainda. No caso do Cruzeiro, ela foi determinante, porque nas chances que ele conseguiu chegar e que eram para ser convertidas no gol, o Cruzeiro não conseguiu. Sabe o que me assustou, principalmente no gol ali, que da falta não teve a falta, aquilo ali é um negócio bizonho, o cara podia ganhar ali o cartão porque foi bizonho. Agora, no lance do impedimento, é extremamente estarrecedor, assustador. Talvez dos erros mais crassos da história da arbitragem, porque o cara não sabe, primeiro, no lance tinha um cara lá na ponta dando condição. Ele não sabe que é impedimento, aí no outro, o cara, aquilo ali é uma anta, só pode ser, não pode estar ali para isso, desconhecimento total. Porque como é que o cara não sabe que os jogadores estavam atrás da linha da bola? Isso é desconhecimento de regra. Esse camarada não pode apitar, o bandeira não pode bandeirar. Ele estava atrás da linha da bola. Isso é básico. Ele ficou olhando se tinha algum jogador na frente. Tinha que ter olhado os caras do Cruzeiro que estavam atrás da linha da bola. Isso é estarrecedor, isso é abissal. É uma coisa de você ficar embasbacado. Não tem, é um negócio que fica sem palavra. Como o cara erra um lance desse? E mesmo o Marquinhos Mal, acho que o Marcelo, às vezes, em alguns momentos, demora um pouquinho a mexer. Agora, um outro detalhe. O time do Criciúma irritou, encheu o saco do Cruzeiro o jogo inteiro. Aquele garoto, o Gustavo, que ele fez com o Dedé, chutando o cara cair. Aquilo ali, você tem que segurar muito na onda que é o seu alvo. Você não pode entrar na pilha. Mas os caras provocaram demais. Tanto que, no final do jogo, os jogadores do Cruzeiro, amigo, que amigo o quê? Que vocês fizeram em campo, mas a questão do Marquinhos, de novo, a gente volta a falar. O Marquinhos trabalha muito mal quando ele tem um espaço curto, né? Quando ele está muito marcado, o espaço dele tem que ser um pouco maior para ampliar isso aí. Agora, mostra mais uma vez a importância que o Lucas Silva tem para esse grupo. Quando você segura um pouco mais o Lucas Silva e deixa o Nilton ir, como o Nilton foi, mesmo que ele tenha chegado, não é a mesma qualidade. Essa bola para chegar para o Ricardo Goulart, para chegar para o Everton Ribeiro, ela precisa ter a qualidade técnica que o Lucas impõe nessa partida. E o Lucas sentiu muito a ausência do Henrique. O time sentiu muito a ausência do Henrique. Um outro erro da arbitragem é o Lucas que jogou no Cruzeiro, ele deu um pisão. O que é aquilo? O que foi no Everton Ribeiro? Ele dá um pisão. O cara que jogou lá no Cruzeiro, que companheiro dele, foi campeão brasileiro. Que beleza, amigão. Eu
amarelo. Quer dizer, ele viu o lance, ele deu amarelo. Esse Jailson aí, ele sempre foi horroroso. Sempre foi um árbitro ruim. Em jogos de Cruzeiro, Atlético, em jogos de times de outros estados, ele sempre foi ruim. Mas é que eles pegam um ou outro árbitro de cada estado para fazer aquela média com a federação e aí arruma essas indacas aí pra gente, ó. Entendeu? O cara é horroroso, o cara desconhece a regra, sabe? Disciplinarmente também foi um caos total, né? E aí tá tudo normal, tá tudo... Aí o Cruzeiro já vai fazer uma representação. Olha, a gente sabe que não adianta, mas é bom os caras saberem que você tá de olho, que o clube tá atento. E tal, que não vai. Os erros de arbitragem terem acontecido nesse final de semana, né, é porque, curiosamente, o Atlético encostaria no G4 e o Cruzeiro poderia abrir mais pontos de quem vem atrás. Não é a primeira vez. Entendeu? E isso não foi dentro do Campeonato Brasileiro, 15 rodadas, né? 15. Não é a primeira vez que isso acontece e ao longo da história também não é. Só que o seguinte... Muita gente acha que isso é normal. Ah, não, erros acontecem. Ah, o Chico Garcia, o grande Chico, né? Diz que a banca dá e recebe. A banca paga e recebe. Ok, a banca paga e recebe. Mas aqui, a banca só está recebendo. Porque não está pagando nada. Ou está pagando e não... Olha a camisa do Cruzeiro aqui, ó. Para você participar, 72250, falando de coisa boa, 72250. Você vai enviar um torpedo para 72250, MG, espaço... E você vai responder, a arbitragem está atrapalhando os times mineiros na competição? Sim ou não? Se você acredita que sim, 72250 MG mais espaço sim, 72250 MG espaço não. E sexta-feira sai o sorteio da camisa do Cruzeiro. Você está vendo que essa camisa é maquinetada, olha que bacana, ó, essa branquinha e tal. A oficial do Cruzeiro com detalhe, você pode pôr número e nome aqui atrás, que ela não vem com número e nem com nome. Então você pode presentear o seu papai atrasado, põe o nome do velho aqui atrás e o número que ele gosta. E agora os jogadores do Cruzeiro e o técnico Marcelo Oliveira reclamaram muito da arbitragem. Veja aí. Então é difícil, cara. A gente tenta fazer o melhor, a arbitragem dando falta de um lado e por outro lado com a mesma jogada não deu, então é difícil a gente falar, mas jogamos bem. É de se lamentar, mas acontece, eu acho que todo mundo erra, né? Eu não vi o lance ainda, mas a gente poderia estar com 3 pontos agora e estar com a liderança mais tranquila. Não pode um erro desse, um jogo tão difícil, num campeonato tão acirrado, Cruzeiro tentando sustentar a sua liderança e saber que houve um erro se realmente não houve impedimento. O Cruzeiro tem 2 jogos em casa agora e naturalmente o Cruzeiro é necessário vencer os 2. Porque os times chegando e encostando ali torna-se uma situação meio perigosa. Compromissos difíceis. E são jogos complicados. Mas o Cruzeiro sempre se dá bem com times grandes jogando no Mineirão. A verdade é essa. Né? Sempre se dá bem. O Cruzeiro se complica às vezes com os times que são porque eles abrem para o jogo. Do degrau inferior. Né? Então o Cruzeiro normalmente se dá bem. Agora, até que ponto, Brasil, esse Santos aí, próximo aniversário do Cruzeiro com o Robinho e tal, pode preocupar pelo que você acredita que você tenha visto, no mínimo, os melhores lances do jogo contra o Corinthians e tal? Você acha que Cascudo te deixa um pouco mais preocupado, Brasil, esses 2 empates, essa queda no rendimento, mas levando-se em conta que o Cruzeiro foi prejudicado pela arbitragem? Você sabe por que deixa o Robinho? A gente até falava aqui quando estava vendo a matéria, não entrou só tecnicamente, não. Ele teve uma hora que ele chegou pro cara lá, barbarizou, xingou a liderança que ele trouxe para dentro de campo e aí traz respeito. O respeito do árbitro que vai. Pois não, senhor Robinho, o senhor quer que eu dê o cartão? O Robinho, né? O senhor quer que eu marque falta, escanteio, lateral? Vai ser assim, porque é o Robinho. Então é um cara que traz uma representatividade, não há dúvida. Mas entendo também, pelo que eu conheço, dos 2 treinadores, não vão ser equipes que vão facilitar a vida do Cruzeiro. Vão jogar marcando, em cima, pressionando, não vão se abrir tanto, porque sabem do potencial do Cruzeiro, que se abrirem, o Cruzeiro é mortal. E qual que é o diferencial? A gente pede da mesma forma em jogo do Atlético e jogo do Cruzeiro, que o torcedor faça um caldeirão do Mineirão, porque o Cruzeiro com essas 2 vitórias, e são compromissos dificílimos de 2 times que podem não brigar pelo título, mas são 2 times que estão ali fortes, sim,
brigando por um G4, então é bom o Cruzeiro se impor e obter as vitórias para seguir adiante. Gilmar, você faria alguma alteração no Cruzeiro para os próximos jogos? Alguma coisa no Cruzeiro não vem te agradando e precisa ser alterado? Não, eu acho que é só o Henrique, né? A volta do Henrique ali que resolve a situação. A questão do Marquinhos, é bom o pessoal colocar aspas, a gente já falou, ele precisa de mais espaço. Você começaria com o Marquinhos? Continuo, começando com ele. Eu acho. Nesses últimos jogos? Não, mas eu acho especificamente, foram jogos fora de casa, onde você tem uma marcação muito mais forte, é bom lembrar isso. O Marcelo até falou na coletiva que eles esperavam um pouco mais desses jogos fora, talvez 3 pontos. Né, e acabou trazendo só 2, mas tem que lembrar isso, agora são 2 jogos em casa, Santos e Grêmio, lembrando que o Grêmio é no meio da semana que vem, né, então você tem esse final de semana e no meio da semana que vem, recebendo 2 equipes que, querendo ou não, e é difícil nesse momento a gente dizer assim, fulano não vai chegar para nada, ciclano não vai, porque são equipes passando por mudanças muito fortes, o Santos com a chegada do Robinho, mudando a sua história, o Grêmio agora com o Luiz Felipe Scolari buscando uma outra história, então é gente que vai chegar para buscar alguma coisa. Acho que além de serem situações muito apropriadas para o Cruzeiro, ou seja, gente que vai vir querendo o jogo, isso facilita muito quando você tem uma equipe entrosada, quando você tem uma equipe que é regular, como é o caso do Cruzeiro. Aí o pessoal brinca, regular até nos 2 últimos jogos, né, que empatou os 2. Mas a gente está falando de um time que é potencialmente a melhor equipe desse campeonato. Então ela tem que continuar impondo o seu jogo da forma como o Cruzeiro faz no Mineirão. E acredito que essas 2 equipes vão deixar o Cruzeiro jogar. E o Cruzeiro gosta de jogar. O Cruzeiro é tão superior que eu acho que tão superior que jogou muito mal contra o Criciúma e ainda assim foi prejudicado pela arbitragem, poderia trazer ou ter trazido os 3 pontos, né? Então veja você a diferença técnica entre um e outro. Olha aqui, meu amigo, preste atenção, é a prova que o que já é bom pode ficar ainda melhor. Através de novos estudos e pensando claro no seu prazer, o Ativo agora tem uma nova fórmula, né? Aliás, uma super fórmula que vai turbinar ainda mais a sua relação, sua vida sexual. Você está se sentindo para baixo, cansado, estressado, hein, Dedé? E a vida sexual quase não acontece? Não se assuste, viu, Levi? Vou levar para você amanhã. Nem se desespere. Tá vendo esse número que está aqui na tela? É o telefone do Forte Erete. O Forte Erete, preste atenção, hein? Você já conhece o Ativo? Então agora você vai conhecer o Forte Erete, tá? É totalmente natural, voltado para essa questão sexual, vai dar uma turbinada na sua relação e com a ajuda do Forte Erete você pode voltar a ter aquela relação prazerosa, com intensidade e muito vigor, não é? Porque tem que ter pegada, ou não é? O Forte Erete vai agir na sua circulação sanguínea, devolvendo todo o ânimo e vigor que você precisa para fazer bonito na hora H. Hoje está duro, hein? Hoje está difícil. O Forte Erete pode agir em seu organismo, preste atenção, por até 72 horas. Já imaginou? 72 horas de puro prazer? Surpreenda a sua parceira. Pare de se preocupar na hora H, meu amigo. Sexo é vida. Volte a viver com muita intensidade e, claro, muita energia. Então você vai ficar aí para baixo, jururu, totalmente para baixo, ou vai voltar, vai pedir o seu Forte Erete para voltar a ser aquele sex machine? 3491-2227, receba o Forte Erete com todo o conforto e discrição. E não se preocupe, na hora de receber na sua casa ou no seu trabalho, a embalagem é super discreta e ninguém vai saber que você está comprando Forte Erete, ok? Olha, muita gente está me perguntando, é natural? É sim. É totalmente natural, não vai fazer mal nenhum à sua saúde. Então ligue 3491-2227, peça e tome Forte Erete, a energia que cabe no seu bolso. 3491-2227. A gente vai para um rápido intervalo, vou tomar o meu ali, que hoje é segunda, e a gente volta em 2 minutos. Não saia daí. Os donos da bola. Oferecimento